Então a gente leva esses clientes novos para os estabelecimentos e eles têm essa possibilidade de fidelizar eles, né? E ter recorrência depois. Tu alia a tua marca a outras grandes marcas, e isso também te dá uma relevância na tua região, né? E te coloca na rota turística nacional do Brasil. A minha expectativa é conhecer os bastidores de uma ferramenta que eu já usei, sou cliente e que é incrível. A minha expectativa é falar e conhecer informações valiosas sobre esse negócio disruptivo de recorrência. A minha expectativa é tirar todas as dúvidas e estar disponível para dar o máximo de informações para quem já não conhece, está conhecendo, quem já conhece, quem já usa e vocês que estão nos assistindo. Olá, eu sou Giovanni Praz, empresário, conselheiro de empresas, palestrante, escritor, host do podcast Bastidores do Lucro e sócio fundador do Instituto LVO. Olá, eu sou Josué Saibel, palestrante, empresário, sócio fundador do Instituto LVO junto com o Giovanni, host aqui do podcast Bastidores do Lucro, e é um prazer ter você nos assistindo, nos ouvindo em mais um episódio. E hoje temos um convidado especial. Vamos falar sobre um aplicativo que vem ganhando o mercado, uma forma de comprar bem, comprar de empresas boas. E vocês, fiquem ligados que vem muita coisa boa por aí. Maravilha! E esse episódio, ele está contando com o apoio, o patrocínio da Repedil, da Hora do Pastel, Sense, Nola e também MBA Equipamentos. Muito bem. Nosso convidado hoje, né, além de termos algumas coisas para a gente comer, agora a gente também vai entender como que a gente pode consumir um produto de uma forma melhor, não só produto de comida, né, mas tem muitas outras coisas boas. Muito bem, se você está nos acompanhando aqui no Spotify, avalie o programa com 5 estrelas para ele ir para mais gente. Se você está nos assistindo ou nos ouvindo pelo YouTube, então se inscreve no canal e aproveita e segue o Instagram do Bastidores do Lucro Podcast para ficar por dentro de todas as novidades. E o nosso convidado de hoje, ele que é multifranqueado do Prime Gourmet Club, ele que tem as regiões de Porto Alegre, Vale dos Sinos, Vinhedos, Caxias e região, Litoral Norte e agora também Santa Maria. Além de multifranqueado do Prime Gourmet, ele tem negócios no Mato Grosso, o Top Designers, que é o escritório de design de interiores, Top Coworking, o Top Co-Living e também com cursos online no Top Cursos. Então, grandes negócios aí. Com vocês, temos a honra de receber nesse nosso episódio Anísio Monteiro. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo, Anísio. Muito obrigado, senhores. É uma honra estar aqui com vocês, satisfação enorme. Nossa, também. E é muito legal, né? Eu já sou cliente, né? Virei cliente, gostei do Prime, mas pra gente iniciar aqui, depois a gente vai aprofundar. Trazendo os bastidores, né? Tem alguns negócios e nós vamos falar um pouquinho de cada negócio, mas vamos contar um pouquinho também de quem é o Anísio, né? Como é que se tornou hoje, né? Está à frente de multifranqueado, né? São 5, 6 praças, isso? 5 regiões, 5 né? regiões, 5 né? regiões. É algum desafio, né? Para poder comentar isso. E você trouxe uma coisa muito legal aqui. Isso, eu gostaria de dar um presente para você. Opa! Para você, Giovanni. Obrigado. E até, se você quiser sortear, eu vou deixar alguns aqui. Olha aí, ó, Podem quem tá nos fazer o que assistindo. você desejar. Não, nós vamos sortear para quem tá nos assistindo, com certeza. Mas muito legal. Isso aqui é muito legal. Isso aqui você raspa. Como é que funciona? Isso é um gift card, é uma assinatura anual, tá? Tá. Para uma região do país, a região que tu escolher. Tem 40 regiões ali que tu pode... 40 regiões. que tu olha lá e eu quero o Ceará. Então tu pode ativar o Ceará. Eu quero Porto Alegre, Vale dos Sinos, né? As regiões aqui próximas. Uma delas, tu vai ter uma assinatura de 1 ano. Tu encontra normalmente esses gift cards nos nossos parceiros, mas também é possível adquirir pelo próprio aplicativo. Mas quando você tem um desse, é só raspar aqui e no aplicativo clicar em Assine e código de ativação e colocar o código e pronto. Já vai estar ativado por um ano. Fácil de usar. Bem fácil. Eu acho que o que eu ganhei foi um presente e foi assim, né?
Isso. Ganhei um presente, assim. Tu já... Eu vi ele usando, né? Esses dias nós fomos almoçar era de negócio, eu vi ele usando aquilo lá, disse, o que é isso aí? Me chamou a atenção, né? E aí eu vi a interface, a facilidade de usar e praticidade. E aí ele não pensou duas vezes, depois foi muito fácil de usar, né? Ele só me deu o código pronto já ali, né? Acho que tu fez o trabalho de raspar, né? Nós tava na rua, eu pedi pra senhora que trabalha lá em casa para ela raspar um que eu tinha lá na gaveta, e aí ela mandou a foto, por isso que eu não tava com o gift na mão, né? Que legal. Depois vamos aprofundar sobre isso, porque, quem tá nos assistindo, gostei bastante aí. Mas vamos aproveitar esse gancho aqui, a gente já vai falar um pouco mais sobre o que é o Prime Gourmet, como que faz para usar, o que é esse gift card, essa assinatura anual. Anísio, fala um pouquinho lá atrás, como que tu iniciou no mundo do empreendedorismo. Eu sei que tu tens a formação aí na parte de design de interiores também. Então, enfim, como tu iniciou nesse mundo do empreendedorismo e aí depois a gente chega no Prime para adentrar mais nas informações a respeito disso. Sim. Eu tinha me formado... Na verdade, antes de formar, eu comecei com lojas de surf. Eu comecei como vendedor em loja de surf, aí me tornei sócio da proprietária em outra loja, que a gente abriu na praia, em Arroio de Silva, deu certo, a gente abriu no Shopping Total. E aquela era a minha vida, né, cara? Adorava surfar, então eu tava fazendo o que eu gostava e tava dando lucro e tava indo bem, a gente tava sendo bem sucedido ali. Só que eu era novo e a minha mãe um dia chegou e falou assim: será que eu tô fazendo certo? Tu tá indo atrás do dinheiro antes. Por que tu não busca primeiro um canudo e aí tu vai ficar até mais fácil. Tu já sabe o caminho, né? Aí eu vou fazer isso. Aí aí fiz entrei para uma bolsa na Ubra, consegui 100% da bolsa na Ubra para estudar design interiores e fiz o curso Toque de Caixa, 2 anos e meio, algo assim. No período que eu estava fazendo, depois de um ano, não estava conseguindo concluir os trabalhos todos. O pessoal da faculdade me chamou, eram uns pastores, acho, lá. Me chamaram lá, olha, você vai ter que dar um jeito, senão tu não vai conseguir, né, aproveitar esse curso. E tudo bem, cheguei e falei para minha sócia, olha, eu vou ter que sair, porque eu quero me dedicar a isso aqui. Eu tô fazendo 10 cadeiras, 10 disciplinas, eu preciso concluir isso. E quem sabe, né, eu volto, mas eu preciso sair. E saí da loja, foi tranquilo, foi uma coisa bem, bem fácil. E fui ser design interiores. Quando eu concluí o curso, eu fui morar na Irlanda. Aí eu traduzi, juramentei lá o certificado que eu ganhei, o diploma, levei. Chegando lá, consegui emprego na área, consegui trabalhar em escritório de arquitetura do Patrick Daly. Lá na Irlanda, é um arquiteto super renomado na Europa, né? Com a primeira casa 100% zero carbon, né? Da Europa, ele que fez, chama Eyelid House. É um cara assim bem, bem conhecido lá. Voltei 4 anos depois, tava bem numa hora assim, será que eu fico? Será que eu volto? Eu já tava meio enraizando lá. E mais um ano eu ia conseguir o green card. Na época precisava disso, 5 anos. Agora eu não sei como é que estão as leis lá, mas eu ia conseguir. Resolvi voltar. Aqui, então, comecei com o meu escritório de design interiores e em seguida a fazer móveis planejados. Chamava-se AM Designer, Anísio Monteiro Designer, né? Até fiz a marca, eu tenho o registro dessa marca, tudo. Usei ela 4 anos. Quando eu fui para Cuiabá, meu irmão estava morando lá, o Bruno, e que veio mais tarde ser o proprietário o criador do Prime Gourmet. Ele tinha acabado de ir para lá e estava se dando muito bem com a agência de marketing dele. E ele falou, cara, teu negócio é aqui tem um potencial enorme para isso aí que tu faz. E eu, seguindo o que ele falou, fui para lá. E meu pai é de lá também, então tem uma família enorme lá. Meu pai tem 14 irmãos, 15 irmãos, né? Então é muita gente assim de família. Falei, vou para lá. Chegando lá, conheci uma outra design interiores e a gente resolveu então abrir a Top Designers. Nós abrimos a Top Designers
Em seguida, a gente parou de mexer. Quando eu voltei, 4 anos depois, quando eu voltei para Porto Alegre, a gente parou então de mexer com marcenaria, porque eu que cuidava e eu não estava lá porque eu estava fazendo o Prime. Eu vim para fazer o Prime. E a gente percebeu lá que a gente tinha muito espaço, porque quando tirou a marcenaria de lá, aqueles monte de madeira, de máquina, de gente, né? A gente viu que tinha muito espaço. E a gente começou então a alocar esses espaços, fazer salas comerciais. E aí abriu-se então o coworking. A gente começou a ter mais empresas ali naquele lugar. Que antes só ia gente lá, se tinha horário marcado com a gente. Hoje tem um monte de gente circulando o dia inteiro. E muitas vezes negócios acontecem, né? Porque nos percebem que, por estarem ali, né? Nos percebem as marcas que estão naquele ambiente e negócios acontecem. É interessante. Em seguida, a gente percebeu que precisava fazer cursos, porque minha sócia dava aula na Universidade de Cuiabá, que chama UNIC, e eu estava dando curso de pós-graduação. E ela também, curso de pós-graduação. E a gente percebeu que a gente poderia, então, colocar esses cursos no nosso negócio. E à noite fazer uma escola de cursos presenciais. Então começamos no turno, no segundo, terceiro turno, fazer então a escola de cursos. Nós mesmos começamos com professores. Hoje não damos mais aula lá. Raro, bem raro quando acontece. Mas tem professores, né, de vários tipos de cursos relacionados a design de interiores, arquitetura, engenharia. Tem cursos diversos lá. Em seguida, a gente lançou um auditório para metade de onde era o galpão lá nos fundos onde ficavam as máquinas. A gente fez um auditório para 25 pessoas. Aí, da outra metade, fez mais uma casa, 2 quartos, cozinha e banheiro. E tinha uma casa já pré-pronta, que a gente estava usando como sala comercial, mas a gente transformou na época da pandemia daí. Porque todo mundo teve que ir para casa, ninguém podia usar os espaços, mas podia se fazer hospedagem, né? Então a gente viu essa oportunidade de transformar nossas salas comerciais algumas delas naquela casa dos fundos, em hospedagem. Foi quando eu trouxe a ideia do co-living. Então vamos fazer morando junto, vamos fazer aqui, né, onde tem essa sala, já tem ar-condicionado, já tem TV, já tem piso, forro, tudo. Só precisa tirar essas mesas, colocar cama, né, um armário, uma mesa aqui, enfim, transformamos um quarto e começamos a colocar para alugar no Airbnb, no Booking, e começou a bombar. Aquela outra sala a gente falou, então vamos fazer agora isso aqui. Aí pegamos uma sala, fizemos a mesma coisa, e é uma porta na frente da outra, um banheiro no meio, a cozinha entre as duas e o banheiro ali. Tava dando certo isso aí. Eu falei, cara, que joia. Um cliente aqui, outro ali, eles compartilham o banheiro. Mas aí começou até uns clientes que não estavam entendendo, que não liam tudo. E que chegavam e falavam, não, mas como assim? A gente vai dividir o banheiro? Aí, sim, mas tá lá, né? Tu tá... Não. Aí já sai, aí baixa a nossa nota. Aí a gente falou, não, quer saber? Vamos, então, alugar inteiro. Vamos colocar inteiro agora. Então, agora, o que acontece? Aquela casa ou a outra casa, que também são 2 quartos, a mesma pessoa, se quiser ficar sozinho, pode ficar sozinho. A casa inteira para ti e a outra inteira para, né, também. E aí nunca mais deu problema. Nossa nota tá super boa lá no Airbnb. Estamos já hospedando há 7 anos. Primeiro coworking de Cuiabá, primeiro coworking com co-living. Acho que o primeiro, assim, com um auditório mesmo, porque normalmente os espaços coworking, aonde tem as bancadas, eles tiram tudo e aí faz um auditório, né? Nosso não, a gente tinha um espaço lá. A gente tem já para auditório. Então é um conceito bem interessante para Cuiabá, no centro, né? É na Comandante Costa, 1649, Centro-Sul. A gente também tem endereço fiscal, que é uma coisa bem interessante que aconteceu conosco. As empresas hoje, você quer abrir uma empresa, você não precisa alugar uma sala, você pode só alugar o endereço fiscal. Então, por mês, você vai pagar lá R$200 para ter o teu endereço a comercial naquele coworking. Os coworking são aptos a fazer esse tipo de negócio. Então, a gente tem endereço fiscal lá também, que eu chamo, pra gente, é o nosso Prime, né?
porque é uma recorrência, né? Uma Sim. venda recorrente. O Prime é 1 ano, né? Pra gente vender de novo pra mesma pessoa. E lá é uma coisa mais rápida, é todo mês. Então, fomos criando esses produtos e daqui a pouco veio a parte do curso online. A gente agora lançou nosso curso online. Nosso site é www.topdesigners.com.br. Ali tu vê tudo sobre coworking, sobre cursos online, cursos presenciais, co-living. Tu vê tudo ali nesse site, topdesigners.com.br. Então, a Top Designers que aí se ramificou para tudo isso aí. Entendeu? Que era só um escritório de design. Era só no escritório. Aí meu irmão me convida. Cara, tô abrindo o Prime Gourmet sozinho. Porque ele já tinha uma outra marca antes, que era ele mais 2 sócios, que começou lá em Cuiabá, que é o Best Gourmet. Então, ele saiu da Best em 2017, outubro, e em dezembro ele já abriu, naquele ano, abriu o Prime Gourmet Gramado Canela. Ele abriu. E ele já me chamou naquele tempo ali, falou, tu quer entrar junto, pegar uma região, quem sabe o Vale dos Sinos, tu morou lá, a gente morou muito tempo em Novo Hamburgo, a gente conhece muita gente, tu ainda mais, eu era bem conhecido na época que eu morei lá. Aí eu falei, cara, interessante, eu aceito. Então retornei de lá, meu irmão sempre me puxando, né? Ele me levou pra Cuiabá, depois me tirou de Cuiabá. Aí eu voltei e falei, não, é só 3 meses, né? Vou fazer, é só, tipo, abrir a região e aí eu volto, né? Fazer a implementação. Só a implementação, exatamente. É só implementar, mas não é assim. Tu tem que conversar com o teu parceiro, tu tem que voltar lá, perguntar como é que tá, né? Ter aquele... Tem que ter um relacionamento com o teu parceiro, Claro. porque o Prime, com as empresas que estão ali, realmente é um relacionamento. A gente não cobra taxas, não cobra comissão, é uma parceria comercial. Que eu falo que a gente faz amizades comerciais, né? Então, tu precisa ter... E aí, quando eu vi, não conseguia mais sair, né? Tinha que cuidar de todos esses negócios que a gente abriu ali. E então, tinha que fazer 120 ofertas. Começou com o Vale dos Sinos. Eu comecei no Vale dos Sinos, mas a primeira região foi Gramado, a segunda região lançada foi em março de 2018, Vinhedos, Caxias Região. Então, foi a primeira franquia, Vinhedos. A Vinhedos Caxias Região, a primeira franquia do Prime. E à frente estava minha mãe e minha tia. A minha tia Cris Caleiro e minha mãe, a Karine Aglai Leonhard. E aí, as 2 irmãs. 1 ano depois, minha tia sai e fica só minha mãe. Ficou até agora, em fevereiro. Que aí, quando a gente adquiriu a região, né, do Vinhedos, eu e meu irmão mais novo. E agora estamos, então, fazendo... o Vinhedos também, mas a primeira região. A segunda região, então, foi o foi Porto Alegre, que foi o próprio Bruno que abriu Gramado, depois abriu Porto Alegre. Animal, cara, é muito, muito bom. E a terceira região, então, foi a terceira franquia, o Vale dos Sinos. Foi em junho. A primeira tua? A minha primeira e a terceira do Prime. Foi o Vale dos Sinos. Depois, naquele mesmo ano, teve em outubro Florianópolis. Foi que abriu naquele mesmo ano. E 2019 foi um estouro, né? Já foi para muitas... Passou de 20, eu acho, franquias no país. Mas foi difícil, cara. Tu perguntou, né, sobre como é que foi esse início, né? Não foi fácil. O início do Prime, e eu pensei que eu era... Porra, tinha conhecidos. Só que eu tive um hiato, né? Eu saí de Novo Hamburgo, fui morar fora. Quando eu voltei, as pessoas conheciam, já não moravam mais ali, não moravam mais naquela casa, tinham se mudado, eu não sabia onde estavam os números de telefone. Né? Perdi as pessoas. Até retomar, isso levou um tempo, mas fiquei um mês inteiro fazendo Novo Hamburgo, só consegui 4 parceiros. E visitei, gente. Um mês inteiro. Aproveitar o gancho. Isso foi em 2018. Porque hoje é uma coisa muito natural, né? Mas naquela não época... Era. Por mais que era uma... Que já... Eu imagino que a essência não era existia muito igual. Nada. Era algo, talvez, bem à frente pro tempo, talvez, né? Não existia... Nunca tinha existido nada assim naquela região, nem no Vinhedos.
nunca tinha tido. Em Gramado também não. Então, eram regiões assim que a gente tinha que ensinar, explicar muito bem o conceito. Os dois, talvez, o cliente e o Os dois, o exatamente. fornecedor do produto. Na É. época era só comida ou já tinha serviço junto também? Já tinha cerveja juntos. Porque a gente era um livro. A gente era um livro físico e um aplicativo. E o livro tu destacava as folhas. Então tinha as partes que eram. Até hoje, assim, serviços e produtos, eles pagam para entrar. Tem um custo ali, mas não é nada alto, tá? Mas aquilo ali valia páginas de anúncio que eram fixas. Então as pessoas depenavam o livrinho, mas os parceiros, os patrocinadores ficavam ali, né? Era bem interessante. Era um livro muito bonito. E a gente fez esse livro até abril de 2021. Foi o último ano do livrinho. Mas a gente tinha as duas coisas. Ou tu escolhia o livro ou o aplicativo. O aplicativo sempre foi mais atualizado, né? Porque no livro, se o cara sai, se o parceiro sai, não tinha como deletar aquela página, Sim. né? Então gerava um problema isso, né? Mas que a gente conseguiu fazer contornar de várias formas, tipo, uma solução era aquela folhinha está sendo aceita em 10 outros lugares. Aí todo mundo tinha que estar antenado nas nossas redes sociais e isso estava escrito atrás do livro. Mas na segunda edição só que a gente começou a entender que precisava dessas coisas. Na primeira foi meio difícil explicar para o cliente onde que ele devia procurar saber que aquela folha agora estaria válida, né? Então teve umas complicações. Então eu saí de Novo Hamburgo praticamente sem parceiros. Eu pensei que eu ia resolver o Prime ali. Eu precisava de 120 ofertas para abrir. Esse era o objetivo. 120... Todo mundo precisa de 120 ofertas para abrir. E se tu baixa de 120 ofertas, o franqueador ele corta as vendas. Então, e te notifica, te dá 2 meses para arrumar. Se tu não faz, vem multa. O negócio é sério. 120 por mês, né? Não, 120 ofertas. Ativas, ofertas ativas, isso. E na época era uma oferta por parceiro. Então era 120 parceiros. Então, sim. Então teria que, quando você começou ali em 2018, isso? Então tinha que achar 120 lugares que fossem oferecer uma oferta dentro para os consumidores poder usar, no caso. E aí imagina tu que é de bom princípio, né? Natural de bom princípio. Aí tu vai na tua terra e tu fala assim, cara, aqui todo mundo, né? Vai, tá dominado. Eu sou Giovanni Braz, mas não... Sim, não. Sabe? Aí eu tive que sair dali, fui para São Leopoldo, e lá em São Leopoldo um estabelecimento, é Boca de Santo Antônio, o dono é o Sandro Cássio. Não sei se tu já deve ter ido lá. Sim, já foi lá. Top lá, né, cara? Muito bom. É muito bom. E aí o Sandro... Tá, senta aí. Olha, aí eu sentei, expliquei ele. Cara, eu gostei de ti, ele falou. Porque tu não acha que tu sabe tudo, não é? Chega uns caras aqui, ele né, começou a falar. Gostei de ti. Eu vou entrar e eu vou fazer melhor. Eu vou pedir para os meus amigos, que é dono da Schneider, do Beto lá, o Passim, da Feijoada Grill. Ele, sei lá, ele ligou para todo mundo na minha frente. Não era CDL, é o outro, a CI, Assiste. Uhum. Aí ligou pra Assiste, ligou na minha frente, sim. E falou, agora é só tu ir nesses lugares aí, todo mundo vai entrar. Céu da Boca, ligou. Gente, ele ligou pra muita gente. Te abriu portas. Me abriu portas. O Sandro foi um grande cara ali. E aí, com isso, voltei. Aí fui pra Morro Reuter. Todo mundo falava, tu já foi no Paradiso? Já foi no Paradiso? Eu falava, vocês querem Paradiso? Tá bom. Fui lá, o Paulo assinou, desci o morro, assinando todo mundo, né? Aí voltei pra Novo Hamburgo. Aí deu certo. Aí eu consegui fechar praticamente toda a cidade. E a gente começou a ter um Prime bem, bem sólido ali. E aí comecei a abrir as outras regiões, Sapiranga, Portão, fui indo. Tudo dentro ali da região do Vale dos Sinos. E aí, como é que foi o surgimento das próximas franquias depois? Das próximas regiões? Naquele mesmo ano, o meu irmão, ele se viu sem braço para fazer... Ele tentou até colocar outra pessoa, mas não deu certo. Porto Alegre. E aí ele chegou no Dia das Mães, de 2018, e falou assim na mesa. Meu irmão o mais novo tava morando no... Somos 3, pai e mãe. Tem mais 3 meninas, que é meu pai e minha madrasta. Somos 6 irmãos, né? Mas ali
nesse núcleo é 3. Uhum. Eu, o Bruno e o Vinícius. E aí tava minha mãe, só faltava o Vini que tava morando em Manaus, que ele era infectologista lá em Manaus. Aí ele falou: eu quero propor para vocês, né, uma venda da região Porto Alegre. Tantos mil, tem que pagar em 15 dias. Quem de vocês deseja, né? Aí eu levantei a mão, né? Porque eu tava morando em Porto Alegre. E eu fazia o Vale dos Sinos e saindo de Porto Alegre e indo. Aí depois que eu adquiri uma propriedade em Novo Hamburgo para ter uma base, né? Então hoje eu consigo... vou fazer Novo Hamburgo, tem uma reunião cedo, vou um dia antes, durmo lá, me organizo, assim, sabe? Mas era assim, saía todo dia, 7 da manhã, 6 da manhã. Trânsito. Porque demorou pra essa BR ficar elegante, né? Antes tinha bastante desafios. E eu falei, cara, fazer aqui seria incrível, né? Eu já tô aqui. Só que Porto Alegre é mais difícil de fazer do que o Vale. Apesar da BR ali, que tava daquele jeito, Porto Alegre, às vezes, tu fica um tempão no bairro pra sair, pra se mudar pro outro. O trânsito é muito mais massivo dentro, né, da cidade. Mas, enfim, era só isso. Ele tinha feito uma boa coletânea já de parceiros. Grandes marcas já estavam junto. E ele falou, olha, Gramado bombou, né? Eu não vou conseguir... Tá difícil pra mim ficar indo e voltando. Aí minha mãe falou, eu dou preferência pro Anísio. Se ele quiser, tudo bem. E aí eu aceitei. Só que aí eu levei meu irmão junto, o que não tava ali, o de Manaus. Falei, quer entrar junto? E a gente entrou. Então, desde o primeiro ano de Prime, ali por agosto, eu já adquiri a segunda franquia. Agora, este ano que a gente... Expandiu. A gente adquiriu a do Vinhedos, Caxias Região, a do Litoral e Santa Maria. Então, agora... 6 regiões. Pelo menos umas 4 ou 5 regiões do Prime eu já usei. Com certeza. Inclusive, é interessante porque eu te conheci... Primeiro, eu era cliente, né? Eu já era cliente do Prime e tal. Falei, cara, interessante esse conceito aqui. Aí eu montei a hospedagem Bela Roça, né? Em parceria com a minha mãe lá, lançamos a hospedagem Bela Roça. E eu falei, cara, vou ver como é que a gente faz para ser um parceiro, né? E aí, a partir desse momento que eu te conheci, enfim, e colocamos a hospedagem dentro do... Já ganhou placa de melhor da categoria. Exatamente. Parabéns. Foi em 2024, né? Isso, ano passado, O último, né, que teve. O último que teve. Então, foi muito interessante, porque normalmente ganha um hotel, um grande hotel, né? E eles foram mais utilizados... É o mais utilizado que ganha a placa de melhor categoria. E não tem... O mais utilizado sempre é o melhor avaliado. Então, todos que estavam lá, né, recebendo prêmios, foram 66 placas que a gente entregou naquele evento de meritocracia. E é um dia que a gente fala que a gente cuida de vocês. Vocês cuidam do nosso cliente o ano inteiro. E é o dia que a gente cuida do nosso parceiro. A gente dá o melhor buffet da cidade, traz, né, o chefe Daniel Camargo, né? Top. Sabe? Muito bom, foi muito excelente, baita evento. Aí o chefe Daniel Camargo sempre fez nossos eventos na gastronomia. Aí telão, decoração, tem cerimonialista, um negócio pomposo mesmo, porque tem que ser Prime. E aí tu tem... É uma noite que começa com um sarauzinho ali, com um voz e violão, que era o Issurcó, o deputado tocando, meu amigo. E aí no final, um show, né? Com um cara na bateria, eletrônico, bem interessante o show Foi um belo evento mesmo. Durante as premiações. Acho que é interessante até esse momento. Explica um pouco pro pessoal que ainda não conhece o Prime. O que é o Prime? O Prime, ele é um clube, é um clube, né? Onde você paga uma anuidade de R$200 para entrar nesse clube. E estando nesse clube, tu tem acesso a inúmeras experiências em restaurantes, hotéis, entretenimentos e também serviços e produtos. Tu vai ter serviços e produtos, o quê? Vai ter academia, compra 3 meses, ganha 3 meses, compra um mês, ganha outro.
vai ter estética, como procedimento ganha outro, 50% do procedimento. Salão de beleza, compra um procedimento ganha outro. Barbearia, tu já usou na barbearia? Não, na Não? barbearia não usei. É bem legal, tem a COD ali em Novo Hamburgo, bem interessante. Tu compra, eles falam que o lema deles é barbearia de verdade. É bem interessante, depois de ir na COD, que eu comecei a entender como que as gurias, elas ficam tanto tempo no salão, né? Porque tu fica uma hora pra eles fazerem o teu cabelo e tua barba. E é cadeira especial, deita, É uma toalhinha experiência. quente, é uma experiência maravilhosa. Então é sobre experiências, né? A gente sempre procura lugares assim, que provoquem experiência ao cliente. Existe uma curadoria dos lugares? Como é que funciona Sim. isso? Porque eu percebo que tem um nível Tem um nível. de entrega ali, assim, não é qualquer estabelecimento que se cadastra ali. Como é que funciona isso? Então, esse nível hoje... Antes era a gente mesmo, o franqueado, né? Que tinha que ler o manual de ofertas e entender o nível. Mas hoje tem um setor que são fiscal de ofertas, né? Depois que tu faz a oferta, ela pode ser negada. Não quer dizer que ela vai dar certo. Às vezes eu posso montar aqui a oferta e chega lá e eles falam, não tem perfil. Né? E aí eu não posso colocar. Então tem dois crivos. Mas como é que funciona? Geralmente é convidado ou indicado. No teu caso aqui, tu é um parceiro Prime que está indicando, né, outro parceiro que está interessado em fazer a parceria. Então aí a gente vai atender e tudo mais, né? Mas a gente procura muito. Tem lugares que às vezes nos procuram, mas não tem o perfil e a gente não consegue adicionar. É que é uma relação, né? Tem 3 elos. Aí tem o cliente lá na ponta, tem vocês que fornecem o meio e tem o outro que vai fornecer o produto, o serviço, enfim. E os 3 precisam ganhar, mas o que faz sustentar é a experiência, né? Então a experiência de quem oferece, a experiência de quem consome e também a experiência do meio de que ambas as pontas ficam felizes, né? Isso. Então tem que selecionar bem o perfil mesmo para poder. É uma coisa muito legal, falou do prêmio, né? A forma como vocês avaliam quem é genuíno aquele prêmio, né? Então é com a base dos usuários de lá, né? Que vão fazer aquela empresa, né? Então é um prêmio mais justo, né? Porque traz a real intenção dos usuários, né? Exato. Muito legal isso aí. E outra, esse evento a gente não cobra nada, nem para receber as placas. A gente não cobra as placas, tá? É mais genuíno ainda. Quando tu vê as placas lá, os caras realmente ganharam, a gente não ganhou nada vendendo aquilo e foram vocês que indicaram, né, para aquele estabelecimento ganhar. E outra que eles sabem, o parceiro, ele sabe se ele tá em qual, na categoria dele, se ele vai ganhar. Porque ele consegue ver o ranqueamento de todo mundo. Legal. Quantas utilizações teve, né? Então ele sabe que ele foi o que teve mais utilização. Dos hoteleiros. Então, eu tava te falando, é uma hospedagem, são 2 quartos. São quantos? São 3 unidades. 3 unidades. 3 unidades. E ele ganhou de hotéis... Com 50 quartos. Até mais. Mas aí conta a experiência. Eu nunca me hospedei lá, mas conheço. Vi muitos comentários positivos, muitos vídeos lá. É muito legal. Exato. Aí vem a experiência da entrega. Né? É muito legal. Parabéns, hein? Obrigado. Eles cada vez estão trazendo mais experiência e deu a enchente, né? O bom é que a hospedagem dele é em pilotis, assim, bem alta. Bem alta, nossa. Nós já construímos lá aquela região. Porque é do lado de um rio, né? Isso, aquela região, ela é uma região que é inundável, né? Então, assim, a cada 4, 5 anos lá, acaba vindo alguma enchente, mas nada próximo do que aconteceu no ano passado, né? Algo totalmente atípico, né? Mas então faltou 20 centímetros para chegar lá em cima a água. Nossa! Né? A hospedagem em si não foi afetada em nada, mas o entorno totalmente. As hortas, né? E a parte de plantações, né? E de animais também que vocês têm. Animais a gente tem locais altos que a gente colocou também, mas a parte de plantação acabou sendo afetada lá, né? Minha família, meu pai, por exemplo, é agricultor. Né? Limão, principalmente laranja. Limão, Tahiti e siciliano também. Isso. A plantação totalmente orgânica, né? Ou seja, totalmente livre de agrotóxico. E lá isso aí foi totalmente afetado, né? Mas a gente reconstruiu tudo e melhor, né? Quando aconteceu isso, essa foi isso que eu queria falar. Essa foi um objetivo nosso. E a gente anunciou isso. Ó, agora que estragou tudo aqui no entorno, a gente se compromete a fazer melhor do que estava. E foi. A horta, que era aquela horta suspensa que nós tínhamos lá,
de uns 4x1 mais ou menos, virou uma horta gigante que a gente fez lá de, sei lá, 5x10 mais ou menos, assim, né? Uma horta gigante que a gente fez, que fica à disposição dos hóspedes lá para eles colherem um chá, um tempero, uma fruta, colherem e consumirem durante a estadia, né? Eles têm umas ovelhas. E olha só, eles tosquearam por anos e guardaram as lã e não sabiam o que iam fazer com aquilo. Tava lá. E aí foram montar a casa, colocaram as lã dentro das paredes para ter térmico e acústico. Isolamento térmico. E aí a parede, ela tem uma parte assim que é de vidro e tu vê que mostra a lã lá dentro. Legal. E que veio das ovelhinhas que estão ali. E tu pode interagir com as ovelhas. Exato. Tem cavalinho. Todos os anos, quando chega a entrada do verão ali, a gente precisa, pro bem-estar das ovelhas, a gente precisa fazer a tosquia, né? Ou seja, cortar aquela lã ali para que ela fique mais baixinha. E aquela lã foi sendo guardada. E aí, quando fomos construir, então, a gente falou, como é que vamos fazer isolamento? Lã de vidro, lã de não sei o quê, lã de rocha, lã de tal. A minha mãe, lã de ovelha. Eu falei, lã de ovelha. Lã de ovelha, vamos pesquisar. Eu duvido que ninguém usou isso até hoje. E aí fomos ver com um primo meu que é engenheiro e tal... e mais algumas outras coisas, e pesquisas e tudo mais, e vimos que tem na Alemanha utilizado isso em alguns locais, etc. Aí, óbvio, fizemos toda a higienização daquela lã, o tratamento dela, e aí colocamos nas paredes internas, as paredes de madeira, né? Elas são duplas assim, a parte interna nós enchemos dessa lã de ovelha, funciona, de tosquia das nossas ovelhas, e dá o isolamento termoacústico das unidades. Então eles têm uma experiência. Entendeu? Tem uma unidade, tem banheira, tem cama com massagem, 20 e poucos tipos de massagem. É uma experiência que eles provocaram primeiro quando construíram em toda a edificação e depois começaram o entorno, né? Isso. E principalmente depois que o entorno foi, né? Agora tá mais bonito ainda. E aí eu lembro que vocês queriam fazer um acesso também para o rio. Uhum. Já deve ter feito. Sim, fizemos. Né? Agora teve uma novas chuvas nesse ano aqui. Lavou um pouco. E acabou dando uma mudada no rio, né? Porque o rio é uma coisa que é natural. Sim. E a gente não interfere nele, né? Uhum. A gente tem por padrão lá de manter a naturalidade das coisas, deixar o que é natureza ser como ela tem que ser, sem a gente ter aquela interferência. Muito pelo contrário. Tudo que a gente pode fazer para preservar, para manter, para melhorar, a gente faz. Né? E aí acabou que mudou um pouco o leito do rio. A gente fez o acesso lá, mas, por exemplo, agora a gente prefere não deixar descer. Mas aí, por exemplo, na entrada do verão, se a gente conseguir fazer e ver que está seguro para os hóspedes, a gente libera de novo, entendeu? E assim a gente vai fazendo. Então é sobre isso, sobre experiências, e o cliente ele pode usar por padrão uma vez em cada lugar. Então ele pode usar uma vez lá para ter uma experiência da Bela Roça, em Bom Princípio, do lado de um rio, com um monte de... Agora tem hortifruti, enfim. Ele usa uma vez, então ele conhece, então a gente leva esses clientes novos para os estabelecimentos e eles têm essa possibilidade de fidelizar eles, né? E ter recorrência depois... por conta do que é uma vez aconteceu. Por mês? Não, é uma vez no período de um ano. Entendi, perfeito. Que ele pode usar. Por padrão é isso. Agora, desde janeiro ali desse ano, a gente está sempre inovando, né? É o Prime. Então, depois de 7 anos de Prime, a gente, por pressão também, assim, muita expectativa dos nossos parceiros que estavam pedindo para a gente adicionar recorrência. Tipo assim... Eu quero que o cara volte aqui a cada 24 horas. Eu quero que ele volte a cada 48 horas. Eu quero que ele volte a cada 72 horas. Podendo usar o Prime com recorrência. Com recorrência. Aí é uma escolha do parceiro. Do parceiro. Cada estabelecimento decide, né? Então, a Applebee's entrou e falou, eu quero 72 horas. O Guacamole falou, no meu rodízio, que é de domingo a terça, eu quero 48 horas. O cara pode ir no domingo e na terça de novo. Tá? No rodízio. E nos pratos, que é qualquer dia da semana... 72 horas ele pode usar. A petisqueira, que eu acho que tu já utilizou, né? É uma vez no período de um ano. Não, uma vez no período de um mês, de 30 dias. Cada 30 dias, então tem até 12 utilizações na petisqueira em qualquer uma das unidades. Então, os parceiros que se definiram, né?
Não temos 15 dias. O mínimo é 30 dias até 180. Então, 180 seria 2 vezes no ano ele poder usar no teu estabelecimento. Até 2 vezes no ano. E 30 dias, 12. E de horas dá para tu deixar ilimitado. No caso de delivery, dá para tu deixar ilimitado. Ele usou, quer usar de novo. Como é que funciona, trouxe delivery, né? Como é que funciona pro delivery, né? O cliente... A oferta do delivery é diferente. Boa pergunta. Ela é 30% de desconto no pedido. Sempre, para todos. É assim, 30% de desconto no pedido. Gastronômico. Bebida não está incluso, nem a taxa de entrega. Eles vão pagar a parte isso. Tá? O cliente paga a parte. Então é 30% de desconto no pedido. E na parte de alimentação do pedido. Na parte de comida. Gastronomia. E o parceiro escolhe se ele quer deixar ilimitado, 24 horas, 48, 72. Os dias também da semana. Os dias temos uma regra. A maioria coloca todos os dias. Por quê? Porque o nosso cliente ele é bom. Ele é um cliente... Pô, quanto que tá a diária lá? 500? Isso, depende da unidade, mas tem a partir de 340 até 670 reais a diária. Olha aí, entendeu? E os clientes vão lá usar. Então são clientes com um poder aquisitivo bacana que a gente leva. Então, assim, me perdi na pergunta. Pro delivery, né? Pro delivery. Como é que isso troca, aí os parceiros, né? Eles falam, cara, eu quero esse cliente mais vezes. Foi por isso porque assim, olha, o que o Applebee's falou? Teus clientes estão perto das outras plataformas, a gente tem umas outras parcerias, mas é a que o ticket médio mais alto. É o do Prime. Uhum. Então a gente quer ter mais ele aqui. E a gente quer criar uma rotina nele. A gente quer que quando ele vai sair, ele lembra do Applebee's. Entende? Aconteceu com o Applebee's, é muito bom. Eu adoro os pratos. Há 20 anos atrás, era uma febre que chegou no Brasil, né? Esse American Food e tudo mais. Hoje em dia tem muita opção de American Food. Né? Então, eles estão querendo ter o cliente ali para dar aquela experiência do Applebee's, do atendimento, do ambiente, de tudo que o Applebee's é, né? Não somente do cardápio, que é maravilhoso. Para mim, é um dos melhores restaurantes que a gente tem em Porto Alegre. Né? E região tem também no Vale dos Sinos, em Canoas, ali no Park Shop. Muito bom. E a petisqueira já diferente. Ele falou assim, meu CMV é muito alto. Meu custo é muito alto. Eu ganho já no giro normalmente. Meus pratos são, né, bem servidos. Almocei produtos lá hoje. De qualidade. Comeu lá hoje. É muito bom, né? Produtos de qualidade e ele é um CMV alto e a gente não passa isso para o cliente. A gente ganha no giro. Nosso normal é isso. Então, eu preciso ganhar no giro. Preciso mais Prime aqui. Eu quero começar com os 30 dias. Então, eles colocaram 30 dias. Com possibilidade de diminuir a recorrência. Né? A gente está com essa demanda com eles. Muito legal. Então, assim, analisando, né, para quem está nos assistindo que tem negócio, né, que quer fazer algum... Eu só quero fazer uma coisa que vai finalizar o que eu tô falando. O que aconteceu nesses 6 meses que a gente começou com essas empresas, que eu tô falando aqui o nome delas? A gente dobrou o faturamento delas e o ticket médio do Applebee's subiu e o ticket médio do Petisqueira subiu também e dobrou o faturamento, né? O Prime dobrou o faturamento do próprio Prime, vamos falar. A gente levava um número 10 mil por mês para eles, aí foi para 20 mil, sabe? E tá se mantendo, e o ticket médio aumentou. A gente tá muito contente, eu tô sempre tentando analisar por que um ticket médio aumentou, né? Eu acho que isso tá deixando os clientes felizes, e como são clientes de potencial econômico bom, eles estão adorando viver mais vezes as experiências, estão investindo mais nas suas experiências. Agora, por favor. Foi bom que você colocou isso que complementa. Então, o Prime também ele pode ser olhado como uma maneira de conquistar aquele cliente que nunca
nunca talvez teria vindo, se não fosse Que é um através do convite, Por Ali. é uma experiência, O né? convite é uma Pra ele experiência. te conhecer. E o aumento do ticket médio, sim, com certeza tem relacionado à recorrência e pelo fato de que você teve mais confiança pelo estabelecimento, logo você tende a gastar mais, né? Então, a gente olha para nossa rede hoje, o primeiro pedido do cliente, geralmente o ticket é ali 35, 40 reais. Quando o cliente já compra pela quarta vez em diante, é 70, 60. Então, assim, vai criando relacionamento, né? É muito legal trazer, você trouxe esses números, né, para quem... E também o filtro, né? São números fictícios que eu falei Sim. sobre os 10 e 20 mil. Não, sim, mas só pra usar que eu a não posso matemática. abrir. Não, com certeza, mas há matemática, né? Sim. Mas tu imagina, o estabelecimento ele entra com uma contrapartida que ele oferece O custo do parceiro é o CMV do segundo produto. É o CMV. Sim, porque ele troca um pelo outro, né? Então, você oferta 2 e o cliente paga 1, isso. Isso. Perfeito. Ele paga o de maior ou igual valor. Exato, entendi. Então, se a gente olhar em aquisição de cliente hoje, é um custo muito barato. Né? E Porque tu vê só tem a ele quando ele bebida- acontece, né? Você não tá... Exatamente. Só comparando assim, trazendo... Trazendo um contraponto em relação ao, Porque é ao marketing investimento também, né? em marketing, né? Isso. Porque é marketing. Aqui é um marketing, é uma É um forma marketing. de marketing, Marketing, né? é. Quando a gente fala de marketing em termos de tráfego pago, por exemplo, ou seja lá outra ação de marketing qualquer, eu vou investir em alguma forma de marketing para que depois aquele cliente venha no meu estabelecimento e eu recupere aquele investimento e obtenha o lucro. Através do Prime, é o inverso. Então, eu tive primeiro uma divulgação através da plataforma, o cliente veio na minha loja, no meu estabelecimento, consumiu, e aí que eu tive o custo daquele cliente que é em cima do segundo prato, ou da segunda diária, ou o custo do que eu estou oferecendo dentro da experiência do Prime, né? Porque é um pelo outro, mas deve ter uma limitação. Então, o cliente vem com a família, por exemplo. Alguns vouchers, cada voucher tem a sua regra, né? Alguns valem para 2 pessoas, então um paga e outro ganha. Alguns valem para 3 pessoas. 4 ou 6 pessoas, mas isso é estabelecido dentro da regra de cada voucher, né? Exato. Então, tu imagina, É o quem tem um parceiro que- CMV abaixo de 30 é maravilhoso. Exato. Isso aí é Que é o maravilhoso. CMV ideal, né? Exato, mas É embora onde- hoje a grande maioria trabalhe É. dos 40 a 45, mas a gente trabalhou muito para chegar nos 27, 28 na rede hoje de franquia, né? Mas foi né? Então com aumento de sumo, mas por isso eu digo, nós já estamos se interessando aí a fazer uma parceria E aí, outra, a bebida, entrada, sobremesa, taxa de serviço, gorjeta, converte a isso. parte. É. Isso. Tá. O que, se olhar para o nosso caso, joga mais abaixo. Que hoje o CMV da bebida é um pouco mais alto hoje, né? Porque é mais commodities, né? Se a gente olhar, quando você beneficia, quando você faz o produto, fica mais fácil você agregar valor em CMV, né? Diminuir, no caso, o custo. Mas muito legal essa proposta e bacana, assim, você trouxe hoje, né? Então, essa experiência também, eu acho que soma, né? Os negócios, enfim, a tua experiência lá fora também agregou para que você pudesse aqui na região poder explorar, né? E vir a somar. Falando em marketing, eu quero falar sobre um patrocinador aqui do Bastidores do Lucro podcast, que é a Sense. Ela que é especializada em te ajudar a vender mais através do poder da sua marca. Então, se você tem uma ideia e quer potencializar isso, quer vender muito mais, @ASenseCria. Muito bom, e também falamos de números aqui, eu quero trazer aqui também nosso parceiro Arrepediu, que faz a gestão junto com o seu restaurante, eles são focados na área de alimentação, eles te ajudam a entender teus clientes novos, entender tua recorrência, eles fazem também o envio de mensagem, aqui é muito importante, né, quando a gente conheceu eles, né, a gente viu que não é somente mandar mensagem para o cliente, mas é sim entender o perfil do cliente e o poder de consumo que ele tem e com isso trabalhar os dados, né, trazer um exemplo, nós investimos aí acima de 150 mil praticamente aí em marketing, aí gerando mês, hoje a gente investe menos e vende mais, justamente porque tem a inteligência de dados por trás. Grande abraço pessoal da Repediu. Muito bem. E Quer falar de mais algum parceiro novo? eu ia dizer, e também, já que a gente falou de CMV, falou de alimentação, não podemos deixar fora aí também 2 parceiraços nossos. Bora. Que é o MBA Equipamentos, falando de bastidor, né? Então,
imagina você vai num restaurante, você vê lá um serviço de entrega, né? Comprou lá pelo Prime, aí foi lá num restaurante, teve a experiência boa, mas por trás disso tem os bastidores do quê? De um equipamento que funciona, que não te deixa na mão, de um atendimento de um fornecedor que vai te prestar serviço, vai te ajudar a pensar o melhor equipamento para o teu negócio. Então, a MBA Equipamentos, entra em contato com o Marcos. Hoje a rede, toda hora do pastel, a grande proporção dos equipamentos vem deles, as lojas novas são com eles, não só a nossa rede, tem outras redes de franquias também. Então procura lá, açougue, supermercado, vale super a pena. E falando de CMV, eu tenho que trazer aqui nosso parceiro Nola, porque quem trabalha na área de alimentação sabe que precisa olhar seus custos diariamente. E nada melhor do que ter um sistema de gestão. Então o Nola é um parceiro nosso, ele te traz o CMV em tempo real e duas coisas muito importantes que às vezes no dia a dia a gente negligencia, né? Quem está começando a empreender, mas também vejo alguns casos de pessoas que têm 5, 10 anos de negócio de alimentação e às vezes ainda não entendeu os números, que é o quê? O DRE e o DFC. E o Nola traz isso com uma clareza, além de ter uma interface muito limpa de usar. Então para você que quer gerir melhor o seu negócio, entre em contato com o Nola, com certeza você vai se surpreender e assim, é acessível, tá? Então não tem essa de, sistema é uma coisa cara, será que vale a pena ou não? Não saber quanto que você tem de lucro no final do mês é o maior custo que você pode ter. Muito bem. Aproveitamos agora, Anísio, para falar um pouco mais sobre qual o preço mais alto que tu pagou dentro da tua trajetória como empreendedor, como empresário, para chegar onde você chegou hoje? O preço mais alto? Eu acho que o início do negócio, né? Quando tudo é mato, tu tem que pegar a foice e abrir, desbravar, porque como é que era o que eu tinha que fazer? Eu tinha que ir nos lugares. E eu continuo achando que é incrível se tu puder fazer dessa forma. O tete a tete, o olho no olho, conhecer as pessoas, né? Dá para fazer virtualmente, dá, mas não fica meio frio, assim. É mais fácil tu desfazer algum negócio virtualmente, por um e-mail, do que quando tu conhece, né? Sim. O Josué, quando tu conhece aqui o Josué. Então, tu cria essa intimidade. Então, o mais difícil foi isso, conseguir chegar nesses donos de estabelecimentos no início, apresentar o negócio, fazer eles parar, prestar atenção, porque é muita gente, né? Tu tem negócio de gastronomia, muita gente oferecendo muita coisa. O e-mail, o Instagram, é todo dia. Então, é difícil ter o filtro, o que é. Então, por isso que o Prime também ele cresceu com indicações. Quando tu fala, dá uma olhada, ele vai parar e prestar atenção. Não, eu quero ouvir, pode vir. Sim. Então foi difícil quebrar essas barreiras no Tem início. uma coisa que eu costumo falar. Esse foi o maior preço. Perfeito. Acho, no início. Tem uma coisa que eu costumo falar e que a gente já comentou aqui em alguns outros episódios, a importância do networking, do relacionamento. Uhum. E eu percebo que dentro da tua trajetória, e até mesmo essa questão de recomendações de um empresário, de um proprietário de um estabelecimento que recomenda outros e tal, o quanto que isso foi relevante, né? Como que tu enxerga essa parte de relacionamentos e mais do que isso, tu costuma fazer isso de forma intencional, ampliar tua rede de relacionamentos? Como é que tu enxerga essa questão para quem está nos assistindo aqui e tem um negócio e às vezes não se liga de, eu preciso ampliar minha rede de contatos, eu preciso investir intencionalmente em relacionamentos, em networking? Boa pergunta. Eu precisava quebrar esses bloqueios que eu estava falando e precisava que alguém me indicasse, né? Não só o Sandro Cássio que eu falei, que viesse de outros. Eu então me associei a Assiste São Leopoldo, que ele me botou lá, ele me ligou, o pessoal me recebeu. Eu falei, eu quero me associar. Me associei a Brasel, Porto Alegre, né? Foi outra forma também de conhecer empresários, né? Então, eu busquei isso. Isso é quase que uma regra também que o franqueador pede, que a gente tem que entrar em contato com esses sindicatos, com essas associações, entidades de classe, para a gente se aproximar.
E aí foi muito bom, tem as rodadas de negócios, aí tu tem aqueles pitch ali rápido, tem que... E muitos negócios apareceram. E aí agora eu fui num esses dias e eu falei, e em seguida tinha um parceiro ali na Assist, lá em São Leopoldo, também levantou. E aí falou, olha, melhor coisa que eu fiz foi colocar o Prime. Olha Tá, aí. muito obrigado. Olha, foi a única ferramenta que deu certo pro meu Legal. negócio. Né? Então ela falou isso de Deu. forma deliberativa. Natural. Não precisou mais nada. É. O marketing já estava feito Então, ali cara, com um depoimento na hora, né? Exato, aquilo ali foi incrível ali. Eu falei pra ela, vamos gravar isso aí. Né? Porque é bom também, né? Tu fazer a prova social, colocar os destaques e Claro. Então, em suma, assim, tu quer dizer que considera fundamental, o Fundamental. empresário, o empreendedor, estar em núcleos, em locais onde ele possa estar fazendo essas rodadas de negócio, interagindo, conhecendo certeza. outros empresários, falando do seu negócio. Com certeza. Tudo que essas associações te convidarem para ir, vá. Vai ter palestras sobre o que aconteceu lá em Chicago, naquela feira da gastronomia, esqueci o A gastronomia é RN. uma coisa assim. Enfim, Agora me fugiu o nome também. fugiu agora. Mas eles cara, trazem, né? tu vai lá, aí é o dono do Brasco lá, da mercearia Brasco, que foi lá e trouxe. Pô, o cara já é, né, super top no ramo, e ele traz ainda detalhes mais técnicos, né, para classe, PowerPoint com tudo. E outros, não, esse é um exemplo, né? Então, CDL, Canoas, eu gosto muito também Legal. de participar, eles me convidam direto. Porque eu tenho uns parceiros que são da parte da gastronomia do CDL, que é o cara ali do A Casa, em Canoas, e a Cariocas Lounge também, o Leonardo. Eles Sabe são que eu- envolvidos lá dentro. Sabe que eu tenho um relacionamento muito legal com essas entidades de classe, porque há muitos anos já eu faço palestras, já palestrei em mais de 100 entidades de classe pelo estado todo, entre associações comerciais, CDL, Cindy Lojas, SIC e outras entidades desse sentido, assim, né? E eu acredito demais que as entidades que de fato entregam, agregam valor para os seus associados, promovem momentos de rodada de negócio, promovem Interação, palestras, interações, oportunidades assim de benefícios para os seus E associados. sempre eles fazem um momento de network. Se é uma palestra, depois vai ter um cafezinho, um coffee break, vai ter... Tu pode até... Eles perguntam se tu quer colocar uma bancada, uma... Depende, tem como tu colocar Tu paga ali sim, um um valor e tu coloca tua banquinha ali e fica atrás e as pessoas veem, mas o que é isso aqui? Né? Querem saber e aí tu já começa. Isso tudo é importante. Muito. Tu que já faz isso, tu Exato. tá há tempos, né? Sim, há alguns anos já palestrei para Sebrae, para diversas instituições assim, né? Então é algo que de fato eu percebo, eu tenho assim, eu tenho uma vivência muito grande dentro desse meio por conta das palestras que eu já realizei e outros treinamentos também. Inclusive, né, Giovanni, a gente tem uma palestra agora que nós lançamos, que é nós dois em conjunto, que chama O que está te impedindo de lucrar mais? A realidade dessa palestra é justamente para desvendar os segredos que estão impedindo a pessoa, o empreendedor, o empresário, de alavancar os seus resultados, de conseguir prosperar nos seus negócios. E trazer a essência do LVO, né? Então é lucro, vendas e operacional. Nessa palestra, para quem nos assistir, vai tirar aquela trava lá, vai poder enxergar melhor para os gargalos do negócio, e às vezes o gargalo do negócio é o próprio dono, né? De certa maneira. Ele tem que quebrar algumas crenças ali, entender que ele pode mais, né? Então, Eu recomendo, porque aconteceu comigo. Eu em 2016, eu fiz um coach, na época chamava-se coach, né? Depois caiu em desuso essa palavra, mas enfim, é uma pessoa muito boa lá em Cuiabá, Luciane Cunha. Ela leciona administração na Universidade de Cuiabá, acho que deve estar há uns 20 anos já. Muito boa, muito boa. Eu era muito... parecia que não conseguia olhar, sabe? Uhum. E eu só consegui perceber isso durante o processo. E era para levar 3 meses. E por causa dessa minha limitação, ou, né, que eu estava,
com os exercícios que ela ia pedindo, porque é uma rotina toda que tu tem que fazer, né, para você se destravar e começar a ver as coisas. Ela me falou assim, olha, era 3 meses, mas eu vou contigo até terminar. Até você... Eu nunca tive como é que fala? Uma pessoa que não conseguiu, Um mentorado, um coach, no um caso, coach né? que não teve não destravou, né? Ela nunca teve, assim, uma pessoa que não deu certo. Sim. Então ela falou, durou 8 meses. Durou 8 meses e ela falou assim, a gente vai ter que também fazer um empresarial. Era um pessoal que eu comecei e a gente foi pro empresarial. Nossa, cara, aquilo foi aonde começou todas aquelas mudanças que eu citei no início. Coworking, olhei assim e falei, cara, claro. Tem uma oportunidade de negócio aqui, tu Eu tava estava aberto a vendo, ver. eu E tava tinha tudo dentro ali... de ti, só tu não tava enxergando ainda. Exato, eu tava cego pra tudo. Ela falou assim, uma pergunta simples, porque eles fazem tu encontrar as respostas. E o que mais que tu sabe fazer? Sim. Aí eu sou professor, eu dou aula lá, em tal e tal, pós-graduação. Aí ela, eu palestrei sobre o poder do network em maio, lá em Cuiabá. Muito bom. Falamos Só pra- de um tema, é. então, que sem eu saber disso, falamos de um tema relevante aí. Sim. Mas aí eu falei pra ela isso, então, e por que tu não dá esses cursos, né? O que te impede de fazer esses cursos na tua sala de reuniões? Aí verdade. Né? Começou assim tudo a fazer sentido. E foi uma loucura. Hoje sou tão assim, é tão mais fácil ver. Então, esses métodos, como agora o LVO que tu criou, né, que vocês estão ministrando, isso aí eu sei como é incrível para as pessoas, como é necessário para o empreendedor. Como tu disse, às vezes é o dono da empresa. E ele tem uma capacidade absurda, mas tem algo travando ele, e às vezes é uma coisa... É simples. Uma virada de chave ali, né? Mas tem que estar disposto. Tem que estar disposto. Até por isso, imagina, a gente lançou uma comunidade que chama Comunidade LVO. Se você está nos assistindo aqui, inclusive agora, tem um QR Code aqui nessa tela, escaneia esse QR Code, e nele você vai ter acesso ao grupo de pré-lançamento da Comunidade LVO. O que é essa comunidade? Toda semana a gente faz encontros ao vivo, online, eu, o Giovanni e mais outros empresários, palestrantes, treinadores convidados por nós para poder trazer informações relevantes sobre o que pode ajudar aquele empresário a dar uma virada de chave, a potencializar o lucro dos seus negócios, né? Então vem nessa ideia, né? É uma forma de compartilhar, né? E entre todos que estão lá, aprendizados, né? Trazer bastidores, o podcast mesmo é isso, né? A gente conversou aqui, né? Tem multinegócios de áreas diferentes, né? E então a comunidade é isso, é a gente trazer pessoas, né? Cada vez mais, compartilhar. E é uma soma de conhecimento, né? O poder do network é isso, é você estar no meio de pessoas e, claro, sempre procurar aquele network que te agregue, né? Sim. Que a gente fala de relacionamento, ele tem que ser, né? Tem aquela frase do... Walter Longo, né? Pessoas interessadas são interessantes. Tá anotado aqui porque nós falamos num episódio, 2 episódios atrás, ou um atrás, não lembro agora, mas enfim, falamos e é verdade, né? Então tem que ser interessante pro outro lado também, né? Então fazer network tem que ser importante pros dois, né? E na comunidade LVO, inclusive, justamente a pessoa vai ter uma oportunidade de networking, de estar em contato com outros empresários, outras pessoas que estão em busca dos mesmos objetivos. Isso é muito bom. Além disso, conhecimento de quem vivencia na prática do dia a dia. Não é uma coisa só com base teórica. É com teoria unindo a prática, né? O Giovanni, com toda a experiência hoje como franqueador, né? Como um empresário de sucesso que tem aí mais de 18 lojas em constante expansão. Eu, na minha vivência como empresário e também como vendedor e treinador de vendas, onde já treinei empresas que juntas somam mais de R$1 bilhão em faturamento anual. Enfim, então é toda essa vivência prática colocada em métodos aplicáveis com ferramentas para a pessoa poder desempenhar no dia a dia de seus negócios, né? E uma forma didática, né? O que eu aprendi foi ouvindo, né, aquilo simples, né? Então, assim, quando a gente fala em DRE, DFC, fluxo de caixa, é aquele termo lá, mas é o simples bem feito, e aí você vai tomando forma na tua empresa e vai crescendo. Então,
entra na comunidade, né? No pré-lançamento, você vai gostar aí, tem muito conteúdo bom. Vamos trazer convidados especiais. Deixa eu aproveitar, Giovanni, nesse momento aqui e falar de mais um patrocinador nosso, que é a Hora do Pastel. Esse é bom. A gente tá com essa mesa linda aqui, maravilhosa, cheia de pastéis aqui. E, bom, o que tem de sabor aqui é um negócio absurdo, né? Tem doce, tem salgado, tem de tudo que é Sabe tipo aqui. quantas possibilidades de sabores tem? Quantos? Tem um para cada dia diferente do ano. Tem mais de 300 combinações Mas possíveis. olha aí, então não tem jeito nem de enjoar, dá pra comer quase Não, todo dia a pastel. recorrência todo dia é um sabor diferente. Muito bem, mas que legal. Hora do Pastel, essa grande rede de franquias que é nossa patrocinadora aqui também, do Bastidores do Lucro. E tem cupom especial para você que está nos assistindo ou nos ouvindo aqui. Se você for, vai até o Instagram Hora do Pastel Oficial, é isso? Isso. Hora do Pastel Oficial. Escolhe a loja da cidade. Escolhe a loja, vai no link da bio lá da Hora do Pastel, escolhe a cidade que você quer fazer o seu pedido e preenche o cupom LUCRO10. E aí você vai ter um desconto super especial para saborear o melhor pastel do sul do mundo aí. Muito bom, muito bom. Mas que legal, você pode... Uma coisa que eu queria falar para vocês que é muito interessante para quem entra no Prime também, para a empresa que entra, porque tem mais de 6 mil ofertas, tá? E quando ele entra, é uma divulgação nacional, não é uma divulgação regional somente, porque o Prime, a pessoa que está lá no Ceará, usando o Prime Ceará, quando ela vai vir para o Sul, ela vai olhar o que tem nas regiões, o que tem para fazer, ela olha e fala, acho que eu vou adquirir. Não, eu vou ficar só 2, 3 dias, eu vou usar como um guia. Então, no formato gratuito, o Prime ele é um guia turístico gastronômico hoteleiro. Eles conseguem te achar ali no guia da região que eles selecionar. E eles sabem o endereço seu, o telefone, o WhatsApp, o teu Instagram, e tudo é clicável. Ele clica ali e já abre o teu Instagram. Ele clica, já abre o teu WhatsApp para conversar contigo direto. E ele não precisa ter a assinatura anual. Então, primeiramente, o Prime é um guia turístico gastronômico e hoteleiro. E se ele adquirir a assinatura, porque ele fala assim, vou ficar 2 dias, 3... Tchê, mas de repente, dependendo do lugar, se tu for se hospedar, por exemplo, numa bela hospedagem na Bela Roça, vale muito a pena, né? Tu se hospeda ali, vai fazer os passeios e restaurantes tem próximos. 2, 3 dias, tu pagou e teve uma economia enorme usando o Prime Gourmet da região que tu selecionar. Gramado, então, né? Tudo, assim, Snowland deve ser uns R$300, né? É mais caro que um Prime. Então, o Aquamotion, o Gats, né? Tantos lugares interessantes. São mais de 300 ofertas no Prime Gramado, né? Então, assim, quando você entra, o parceiro mesmo, além de ele estar numa divulgação nacional, regional, com certeza, e nacional, ele está aliado a outras marcas. É como se tu tivesse num LVO, que vai estar lá essa marca, essa marca, essa marca, essa marca. No Prime também é outra forma de tu estar em contato, colocando tua marca ali, ó, junto com a petisqueira, junto com outras grandes marcas do ramo, né? Do setor Hard Rock Café, né? Porto Alegre tá junto legal. também. O Hard Rock Gramado, um grande parceiro. E então, Cara de Mal Porto Alegre também é nosso parceiro. Então, tu alia tua marca a outras grandes marcas, e isso também te dá uma relevância na tua região, né? E te coloca na rota turística nacional do Brasil, né? Porque o Prime é isso, ele vai criando rotas turísticas. Cada região dessa é uma rota turística que a gente criou. Eu adoro quando eu chego e desbravo um Bela Roça, porque os clientes também, eles veem como uma peneira, assim, como se tivesse descoberto um ouro. Curadoria, né? É uma curadoria. Quando, por exemplo, eu fui e descobri aquele restaurante lá em Portão, Nona Ludovina. Espetacular. Nossa! É um espetáculo. Aquilo era um oásis dentro de Portão. Hoje Portão abriu, né? Tá um polo gastronômico interessantíssimo ali, né? A cidade veio Quero Café agora, veio grandes players ali já notaram que A gente tá Portão... com uma negociação para lá também. Você tava para lá, então tu viu, todo mundo tá entendendo. Mas quem começou isso aí foi a Nona, que subiu o nível, né?
E realmente era uma coisa de Miami, assim. Tu chega ali, bah, aquele lugar, aquela experiência, as pessoas adoraram, os clientes adoraram. Então, eu adoro quando eu encontro essas... Eu encontrei uma vinícola em Viamão, tu acredita? Viamão. Uma Pianegonda. Pianegonda. Tem, acho que 2 ou 3 ofertas no Prime. É novidade, tá? Novidade. Tá ali na aba novo. Quando eu queria uma oferta nova, ela fica ali na aba novo, acho que 30 dias. Legal. Então, isso eu tenho certeza que também os clientes vão adorar, como um ouro que tu acaba achando. Sim. Mas muito legal, então, essa proposta de trazer essa visibilidade. Parabéns, assim, eu acho que é uma empresa que não é à toa que tá 8, 9 anos no mercado aí, por aí. Vai fazer 8 em dezembro. Olha aí que legal. Então, muito legal mesmo. Parabéns. Anísio, estamos chegando ao final do nosso episódio. Obrigado pela tua participação aqui hoje. Ficamos muito felizes em poder compartilhar esse conceito de negócio que é disruptivo, que é diferente, que é um negócio de recorrência, que traz benefício, que traz experiência. Muito legal. E com certeza trouxe vários insights valiosos aí para ajudar quem está nos assistindo, nos ouvindo aqui a potencializar seus negócios. Né? Conseguiu olhar os bastidores de um cara que já teve 2, 3 negócios, morou fora, né, trouxe experiência e tá à frente aí. Muito legal. E pra gente finalizar, temos uma pergunta especial. Na tua visão, como é que você define lucro? Uma pergunta que me pegou de surpresa. Lucro. Eu acho que de tudo que tu fizer, o que tu conseguir tirar de bom, né, é o lucro. Em todas as situações, negócios, não somente no cash, né, mas às vezes é um insight. Às vezes é uma frase que tu trouxe, né, pra gente. Isso aí pra mim já é um lucro, entende? Sair daqui com mais conhecimento. Quando tu agrega, ou agregam pra você, né? Mas eu acho muito importante ser o ganha-ganha, né? Que eu acho que quando tu começa também entregando, tu sempre vai ter lucro, porque é meio que automático as outras pessoas também quererem te dar algo, né? É um gatilho que é feito da reciprocidade. Perfeito. Então, quando tu começa a trazer algo interessante para o outro, como você trouxe para mim também, apesar de que vocês estavam hoje me convidando, né? Mas eu aprendi muito com vocês, muito obrigado. Isso para mim é lucro. Muito bom, e nós também agradecemos a participação, com certeza todos nós aqui também, todos a gente sempre pode aprender com o outro, né, isso que é o legal, né, e ainda mais quando a gente fala dos bastidores, que é o que tá por trás, né, Sim. Então muito legal. Para você que nos acompanhou até aqui agora, no Bastidores do Lucro, muito obrigado. Se você ainda não nos segue no Instagram, @Bastidores do Lucro Podcast. No YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. E no Spotify, se você gostou desse episódio, mas só se você gostou, clica lá nos 3 pontinhos e depois vai nas 5 estrelas e avalia esse programa para que ele possa ir para mais gente. Muito obrigado e até o próximo episódio do Bastidores do Lucro.